pouco sobre... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui a gente é no improviso, a gente vai... Perfeito. Nada disso é combinado naturalmente. Alejandra, se apresenta. Qual o seu... De onde você vem? Porque ela não deu um olá, ela deu um olá mais bonitinho. De onde é que você é? Eu sou espanhola, então a primeira coisa que vou dizer é que eu falo muito portunhol. Então É vou o que a pedir gente desculpas, vou tentar de não fazer isso, mas pode acontecer. E aí trabalho no Tony Blair Institute como consultora em transformação digital, ajudando governos no redor do mundo para implementar transformação digital e IA. E agora estamos aqui no TBI em Brasília. Abrimos Quando é que o TBI chega em Brasília? Chegou há um ano, mais ou menos. Então, o TBI ajuda a transformar visões políticas das lideranças globais em ação concreta. Como é que o TBI faz isso? A gente ajuda na parte de estratégia, então ajudar os líderes a entender qual é a minha missão, a minha visão, o que é que eu quero conseguir para o meu país ou para a minha cidade. Depois, na parte de políticas públicas, entender muito bem quais são as soluções que eu posso implementar. E na parte de implementação mesmo. Vamos começar a convidar as pessoas para esse painel maravilhoso. Tá, então, Raquel Flecha. Raquel Flecha, que é? Subsecretária de Transformação Digital e das Inteligentes do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio de Janeiro, uma salva de palmas para Raquel Flecha, por favor. Raquel, vem aqui com a gente também, depois a gente vai sentando. Raquel, quem você é, de onde você vem, né? Que nem aqueles documentários da BBC, né? O que é que faz? Conta um pouco, Raquel, bem brevemente, assim, de onde você vem, por que você está na Prefeitura do Rio de Janeiro fazendo isso? Espera aí, deve estar desligado. Vê agora. Alô? Maravilha. Não, tá baixo ou tá... Aumenta o volume aqui, por favor. Vai. Bom dia a todos. Então, meu nome é Raquel Flecha, sou subsecretária de Transformação Digital e Cidades Inteligentes na Prefeitura do Rio de Janeiro, dentro da Casa Civil. Tenho uma vida longa na gestão pública, então, além de eu estar hoje na Casa Civil da Prefeitura do Rio, eu também sou professora universitária na Engenharia de Produção lá no Cefet do Rio de Janeiro. Então, tenho o meu lado acadêmico e o meu lado também da gestão pública. Já passei por governo federal, no Ministério da Economia, já passei por municípios como agora no Rio, Niterói, São Luís do Maranhão, Contagem e N outros. E fiz também alguns projetos de consultoria também em governos estaduais. Brevemente, é isso. Maravilha, Raquel, por favor, fica à vontade. Bora, Alejandra. Depois temos a Celina Bottino. Celina Bottino, cadê ela? Cadê ela? Olha ali, já estou vendo daqui à distância. Lá vem ela. Alejandra, quer apresentar a nossa querida Celina Bottino? Sim, Celina... Tá certo, não, aqui. Celina, que é a diretora de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Celina, sabe o que eu vou fazer? Vamos logo convidar a Jean. Celina, senta aqui. E aí a Alejandra vai passando para eles se apresentarem melhor. Vamos lá, nosso querido... Jean Matos Duarte. Que o Jean é o diretor-presidente da Prodabel, que é a empresa de tecnologia da informação da Prefeitura de Belo Horizonte. E, finalmente, também Alan Torres, head de políticas públicas aqui do Colab. Agora eu vou sair desse palco, parar de fazer besteira. Alejandra, por favor, fiquem à vontade. Uma salva de palmas para os nossos painelistas aqui. Façam um ótimo painel. Se vocês precisarem de qualquer coisa, só chamar. Som? Perfeito, então. Então, bem-vindos. Bom dia a todos e bom dia a todas. Sejam bem-vindos a este painel de IA e Transformação Digital a serviço dos cidadãos, oportunidades para os governos subnacionais. Fico muito agradecida aqui pela presença dos nossos convidados, do nosso público, e também queria agradecer aos amigos da Colab pelo espaço e pela oportunidade de tornar esse painel possível. Então, antes de introduzir os palestrantes e a temática de hoje, como eu falei, queria me apresentar brevemente. Eu sou consultora no Tony Blair Institute, que também vou chamar pelas siglas TBI,
e trabalham em transformação digital e implementação de IA. Como eu falei, o Instituto Tony Blair é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em mais de 45 países ao redor do mundo e colabora com as lideranças políticas para tornar sua visão política em ação concreta. O Instituto faz isso, como eu estava falando agora, ajudando eles na parte de estratégia, de políticas públicas e de implementação também de soluções. E, bom, hoje estou muito animada de falar deste painel aqui, porque no TBI também acreditamos que a tecnologia não tem que ser vista como uma área separada da política, mas tem que ser vista como uma ferramenta e um motor que pode ajudar as lideranças a avançar nessas prioridades que as lideranças têm. E o TBI também acredita que agora a tecnologia tem o potencial de ajudar as líderes a transformar e reinventar a forma de governar no século XXI. E para aqueles que souberem aproveitar essa oportunidade, a IA pode também tornar esse um momento mais empolgante para se governar. Então, muito animada de ficar aqui com vocês. Só para concluir um pouco a história do Tony Blair Institute, como o Gustavo também falou, o TBI é parte das lições aprendidas do Tony Blair, que é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido. E agora estamos aqui em Brasília, trabalhando a nível federal e subnacional. Então, hoje vamos falar de transformação digital. O Tony Blair, como eu falei, trabalha também nessa parte lá, ajudando os governos na parte estratégica a desenhar estratégias e ajudar a pensar qual é o objetivo do uso de tecnologia. Na parte de políticas públicas também ajuda na parte da capacitação dos servidores públicos e de estabelecer essas bases que vão ajudar a fazer possível essas soluções tecnológicas. E, finalmente, na parte de implementação, também trabalha com parceiros tecnológicos para desenhar e implementar essas soluções lá. Então, agora sim, vou apresentar de novo os nossos convidados, que ficou muito agradecida de novo pela presença. Então, hoje me acompanha Raquel Flecha, subsecretária de Transformação Digital e Cidades Inteligentes da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, Celina Bottino, diretora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Jean Matos Duarte, diretor-presidente da Prodabel, que é a empresa de tecnologia da informação da Prefeitura de Belo Horizonte, e Alan Torres, que é Head de Políticas Públicas do Colab. Então, Raquel, eu queria começar hoje a conversa com você. Hoje a gente vai conversar das oportunidades e os desafios aqui no Brasil a nível subnacional. Você tem muita experiência aí no Rio e queria saber se você podia compartilhar conosco a sua experiência sobre qual é o papel dos ecossistemas locais de inovação na redução das barreiras para o desenvolvimento de modelos de IA, na criação de empregos e no fortalecimento do talento local. Essa é a primeira pergunta. E uma segunda, também para complementar, como é que você acha que os governos municipais podem incentivar a criação de soluções que atendam às necessidades locais específicas? Obrigada. Obrigada, Lê. Para começar a minha fala, eu vou pedir... Eu coloquei um vídeo, acho que está com o pessoal. Você pode liberar o vídeo, por favor? Em vídeo. Um vídeo que a gente preparou com algumas iniciativas de tecnologia na Prefeitura do Rio, que eu acho que ele dá um bom resumo de várias iniciativas que a gente já está implementando. Lugar e conceito indivisíveis. Rio e cidade inteligente. Rio, presente no futuro, a cidade da inovação e da tecnologia. Se preparou para isso e tem um reconhecimento internacional. Até 2028 é a capital oficial. Que integra segurança, mobilidade e resiliência contra adversidades climáticas. A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em apoio à segurança pública, Cívicas, apoia as forças de segurança, utilizando dados e análises para aprimorar a vigilância da cidade.
O Centro de Operações e Resiliência monitora a cidade e integra ações para reduzir o impacto de ocorrências. O COR é uma referência em centros de monitoramento e protocolos de resiliência do mundo. Prefeitura, governo federal e a iniciativa privada se uniram para reunir aqui as melhores cabeças do Brasil. Gente talentosa e preparada para pensar a economia integrada às necessidades dos novos tempos. O INPATEC, a Faculdade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, forma gratuitamente bacharéis em matemática da tecnologia e inovação. As naves do conhecimento são espaços colaborativos que democratizam o acesso ao digital, oferecendo oficinas, cursos e eventos de tecnologia e inovação para a população. O Programadores Cariocas tem por objetivo criar oportunidades, empregabilidade e geração de renda para jovens entre 15 e 29 anos e em situação de vulnerabilidade, que se formam em linguagem de programação e chegam por tudo ao mercado que mais cresce no mundo. O Sandbox Mundo é uma das principais iniciativas de estímulo à inovação do Brasil. O Data Lake é uma base de dados inédita no mundo, reunindo informações de todas as secretarias municipais e acessível ao público. O Táxi Rio é um app para solicitar táxis no Rio de Janeiro e que pode ser acessado em qualquer cidade do país, garantindo que um táxi esteja à espera de quem chega à cidade. Rio, a Smart City que visita o futuro todo dia. Então, o vídeo, ele dá um panorama de várias iniciativas já implementadas, e aí eu vou conectar com a pergunta que você fez sobre como a parte de inteligência artificial, e em especial o nosso hub que está sendo pensado, o Rio IA, se conecta com esse ecossistema. E aí eu queria falar um pouco sobre qual é o cenário do Rio de Janeiro e como hoje já é um terreno extremamente fértil para esse tipo de iniciativa. E como eu falei na minha introdução, né, eu tenho o meu lado acadêmico como professora na engenharia, então eu não posso deixar de falar e introduzir a importância da formação de pessoas nesse ecossistema. Aí eu fui levantar alguns números, assim, só para vocês terem uma ideia, em termos de universidades públicas de ponta, reconhecidas na área de ciência, tecnologias, engenharias e matemáticas, né, os STEM. A gente tem só no município do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também a Unirio e, de forma privada, a gente tem a PUC. 4 enormes universidades no top dos rankings da América Latina e mundiais, só nas áreas de engenharia, matemática, física e tudo mais. Se você pega a região metropolitana, a gente ainda fala da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e temos também a Rural em Seropédica. Isso daqui, gente, só em 2023 a gente formou 20 mil pessoas nessas áreas, 20 mil profissionais aptos a trabalhar nesse ecossistema. Então aqui a gente já consegue perceber que o Rio já tem uma vocação natural tecnológica em formação de pessoal. No vídeo, a gente ainda fala sobre a implementação do INPATEC. O que foi isso? O prefeito Eduardo Paes, já olhando sobre essa vocação e a importância do setor, ele desenvolve o INPATEC e traz um conjunto de cérebros para o Rio de Janeiro, pessoas do Brasil inteiro, 100 alunos por semestre que entram com bolsas de auxílio. Eles têm apoio também à moradia, próximo ao INPA, ficar no Porto Maravilha. Então, a gente também está formando novas pessoas com esse perfil nesse ecossistema. Então, assim, acho que o primeiro ponto importante de destacar é esse. A gente tem um segundo ponto, que é já pensar um hub de inovação desde a gestão passada, que é o nosso Porto Maravilha, que ele inicia-se pensando num hub de inovação na área de energia, e ele hoje já está diversificando a sua atuação. E é justamente o prédio onde a gente divide metade é o Porto Maravilha e metade
é o Empatec. Então, a gente já também tenta colocar no mesmo ambiente essas duas coisas. E um outro ponto que eu acho que colabora muito para o Hub Rio IA se estabelecer é justamente a existência do Sandbox Rio. Então, essa possibilidade da gente ter uma flexibilidade ou um ambiente regulatório para testes de soluções também cria uma atratividade para novas empresas entrarem e testarem as soluções. Então, dado que eu falei, essa construção desse terreno fértil no Rio de Janeiro, se pensa o Hub Rio IA. Então, essa daqui é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Tem um colega nosso, o Bernardo, que está sentado em algum lugar, que é o subsecretário, que está liderando essa iniciativa. E a ideia é justamente a gente começar a pensar essas lógicas de inovação aberta, atração de startups, em esse espaço de criação de soluções em inteligência artificial. Um primeiro foco que a gente está dando tem a ver com a parte industrial, então a gente fez uma cooperação com a BDI, então está chegando recursos à BDI para a formação desse hub, mas também a ideia é ir para além das questões industriais. Então, o hub se forma nisso daí. Mas eu também queria destacar alguns pontos que eu acho que são oportunidades, que não são oportunidades para o Rio de Janeiro, mas oportunidades para toda e qualquer cidade que está aqui, que tem a ver com acesso a financiamento. E eu vou falar de financiamento público especificamente, não estou falando de venture capture, não de capital, não estou falando de outra coisa, eu estou falando de governo federal colocando dinheiro nesse tipo de iniciativa e a capacidade que os municípios têm de desenvolver para poder acessar esses recursos. Então, assim, comecei a fazer alguns levantamentos. Então, assim, a gente tem, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, já a FINEP, que tem vários editais abertos para isso. O Ministério mesmo de Ciência e Tecnologia. Tem a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que eu fui levantar. Em 7 anos, eles já colocaram 93 milhões de reais em projetos de inteligência artificial, além, obviamente, das instituições de ensino e pesquisa ligados a CAPES e CNPq, que também colocam recursos nisso daí. Além dos órgãos, eu queria chamar a atenção para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E como isso também cria uma situação favorável aos municípios. Logicamente, quando você pesquisa e você vai lendo o plano, tem muitas ações que estão no nível federal, mas quando você começa a entrar nos eixos estruturantes, um dos eixos é justamente IA para melhoria de serviços públicos. Então, desse plano inteiro, que ele está com 23 bilhões de reais previstos até 2028, 1,76 bilhão é apenas ligado a esse eixo 3. E o que é que conversa com a gente que está nas cidades? Eles vão colocar dinheiro para lançamento de chamadas, para desafios no setor público, para fomento de startups GovTech. Então, isso daí impacta diretamente no tipo de atração de negócios para as nossas cidades. E, além disso, eles endereçaram um problema, que é um problema de todo mundo, aí não importa se é município, se é estado, se é governo federal, que é o desenvolvimento de ferramentas de IA para otimizar os processos de contratações públicas. Então, a gente pensar na possibilidade de uso de IA, por exemplo, para pensar questões de conformidades legais. Então, se tem acórdãos de tribunais de conta que você consegue com muita facilidade mapear a inteligência artificial, falar se você está de acordo ou não, por exemplo, num edital, num termo de referência que você está construindo, é um ganho de tempo enorme, não só para quem está elaborando esse termo de referência, esse edital, mas também pelos órgãos de controle internos, né, as controladorias, as procuradorias, que vão analisar também a legalidade daquilo que está sendo construído. Então, assim, o meu ponto no Rio de Janeiro, eu acho que essas são as questões que eu queria endereçar, o Rio hoje é um terreno fértil para isso. A gente está fazendo uma iniciativa estruturada desse hub de IA e todos nós, não só Rio de Janeiro, temos que atentar para esse acesso a recursos e financiamentos para trazer essas iniciativas para os nossos municípios. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. E, primeiramente, parabéns para a Prefeitura do Rio por todo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo,
super impressionante, então parabéns. E acho que você falou de muitas questões que são muito importantes, né? Talento, ambiente regulatório, acesso a financiamento. E acho que quando a gente fala de oportunidades também tem que falar de desafios. E é por isso que eu agora queria também continuar a conversa com Jean, porque eu adoraria ouvir sua perspectiva desde o ponto de vista da cidade como Belo Horizonte. E, dada a sua experiência conduzindo o processo de transformação digital da cidade, queria saber quais são os principais desafios para o desenvolvimento da IA em municípios e como eles podem ser superados, especialmente em relação à infraestrutura e à capacitação de força de trabalho. E também, além disso, como é possível fortalecer a colaboração entre municípios, estados e governo federal, como agora a Raquel falava, para enfrentar esses desafios. Excelente, muito bom dia, pessoal. Alejandra, Raquel, Celina, Alan, os colegas do painel, uma honra poder estar aqui e poder colaborar um pouco com tantos colegas aqui, né, que têm trazido um debate de qualidade. Eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente ressaltar. Primeiro, né, é que você se pergunta, nosso município está usando IA? Acho que quem falar não está enxergando o que está acontecendo dentro de casa. Primeiro ponto é porque a IA está aí. E as pessoas usam. Ela não usa porque alguém mandou usar. Ela usa porque ela usa, porque está disponível, né, porque se tornou mais acessível. Né, a própria difusão da inteligência artificial generativa vem com a própria redução de custos, de capacidade de processamento, etc., que hoje a gente pode ter no nosso celular sem custo algum. E claro, se quiser um uso mais sofisticado, você vai pagar, mas aí você vai pagar $20, que talvez não é nenhum custo proibitivo. Então o acesso está aí, está disponível. A questão é como que a gente torna o uso institucionalizado e com objetivos claros. Né? Então, eu falo, né, não é nem dizer para alguém use ou limitar a utilização, porque o município não publicou nenhum decreto ainda, né, o que seria absurdo, mas também não é o prefeito virar assim, eu quero um case de inteligência artificial. Porque não pode ser o uso pelo uso e nem pode ser a limitação à criatividade, porque a gente sabe que a IA vem com uma onda e ou você vai surfar nela ou você vai ser atropelado. Né? A questão é como que a gente consegue tirar o proveito disso. Então, por exemplo, lá em Belo Horizonte, a gente tem feito um trabalho em três frentes principais. Primeiro foi a estruturação do Data Lake. Né? A gente esperou no Rio, o João está ali, conversei com ele, a gente troca muita figurinha. A estruturação do Data Lake, porque a gente sabe que não adianta falar que eu estou utilizando o inteligência artificial sem ter uma base de dados estruturada, conhecida, confiável, né? Porque o produto das análises que podem ser feitas vai ser muito influenciado pela qualidade da origem, né? Então, para evitar alucinações, para evitar vieses, dentre outras coisas, e para ter resultados efetivos de produtividade. O segundo ponto, olhando pelo lado dos servidores municipais, a gente tem dividido essa atuação. Primeiro, no estímulo ao uso exploratório, né? A pessoa tem que querer usar, ela tem que despertar a curiosidade dela. Até porque, pensando no caso da Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos 50 mil servidores de educação, de saúde, segurança, administrativo, etc. Né? A gente não consegue necessariamente entrar dentro de todos os processos de trabalho a todo tempo para pensar num uso de IA First, num processo, num projeto de IA First de cara. Mas se cada um ali entender as possibilidades, começar a usar no seu dia a dia, de alguma forma a gente começa a ter pequenos ganhos de produtividade que podem reverberar depois em ter mais adesão, engajamento e agilidade em projetos mais estruturados, de análise de dados, de IA generativa, de insights, de análise de vídeo, dentre várias possibilidades que a gente traz. Né? Então, o exploratório ele é estimulado, a gente já soluções que já estão integradas, como a gente usou soluções do Google lá, né? Soluções do Gemini e outras que já estão disponíveis para os servidores, mas entra uma parte de alfabetização no assunto. Né? Então a gente, dentro da nossa política de inteligência de dados, inteligência artificial, a gente tem um decreto sobre isso, a gente vem promovendo seminários,
sobre o Data Lake, mas lançamos, por exemplo, na semana passada, uma trilha de alfabetização em dados, para que os servidores possam, desde parte mais básica a avançada, desenvolver competências que vão envolver, inclusive, a questão da IA, não se limitam a isso, mas vão envolver a questão da IA. Então, a perspectiva dos servidores é fundamental nesse sentido, né? Tanto de conhecimento quanto exploratório, mas de canalizar para essa segunda etapa, que aí entra a parte da institucionalização, que é a terceira frente, que é a institucionalização da IA efetivamente na prefeitura, né? E aí, nesse sentido, a gente trabalha com os servidores, com os diversos órgãos, com os formuladores e gestores de políticas públicas, no sentido de orientar em como desenvolver ali um framework que vai permitir utilizar a IA, extraindo o potencial, não eliminando o fator humano do processo, mas canalizando para a perspectiva de desempenho clara, que a gente vai se conectar com resultados e que eu falo, não pode ser só o hype. Teve até um painel sobre isso aqui ontem, né, num dos palcos, né? Não pode ser só o hype, de falar assim, eu quero usar para eu vir num evento como esse aqui e dizer assim, eu uso, mas e aí? O que você está produzindo? Né? Então, assim, a gente tem iniciativas, por exemplo, na parte de chatbot, na parte do Data Lake, de análise de dados, na parte de análise de vídeo, monitoramento, segurança, etc., já usando IA, na parte de escrita de código, para produção de código, desenvolvimento de sistemas, para a gente ter ganhos de produtividade, né? Aí só para citar alguns exemplos, estamos usando em análise de desvios de lançamento de nota fiscal tributária, de dados tributários em notas fiscais, dentre outros. Agora, indo para a última pergunta, né, como que a gente pode potencializar isso? Eu acho que, primeiro, temos que estar sempre falando sobre e mostrando que é possível para qualquer município. O financiamento ele é fundamental, ele está disponível, mas a gente não tem que assumir que necessariamente eu preciso fazer grandes investimentos iniciais para trabalhar com IA. O segundo é que, por ser, né, algo que é um trend, né, que está na moda, está na crista da onda, tem muita gente querendo trabalhar com isso. E vai ter mais gente precisando trabalhar com isso. Então, esses ambientes, né, em que se envolve pesquisa, comunidade acadêmica, empresas, ajudam a internalizar isso no setor público sem necessariamente ter só investimento ou participação pública, né? Então, nós estamos falando de GovTechs, de sandbox, de exploração, que podem fazer isso reverberar. E, claro, usar de redes que existem para poder potencializar. Então, por exemplo, a gente tem a rede GovBR no governo federal, a Prefeitura de Belo Horizonte faz parte do Fórum em Novas Cidades, da Frente Nacional de Prefeitos, focada em inovação, cidades inteligentes, a gente difunde isso para os municípios, norte a sul do Brasil, municípios pequenos, municípios maiores. Temos a Associação Nacional de Cidades Inteligentes, redes de colaboração, de compartilhamento de experiências e que muitas vezes você não precisa reinventar a roda ou consegue aprender com o vizinho ali, porque no final das contas o propósito é comum, todo mundo quer ser mais eficiente, ser mais produtivo, entregar serviços melhores para o cidadão, né? Então a gente fala, invista em dados, invista nos servidores, nas pessoas, institucionalize com objetivos bem definidos, com prioridades bem definidas, não adianta querer abraçar o mundo, mas que isso é promover um aculturamento, tanto na ótica de dados quanto de IA, que vai tornar a coisa um crescimento especial e exponencial na hora que isso começar a deslanchar. Muito obrigada, Jean. Também muito interessante ouvir essa perspectiva do Belo Horizonte e todas as lições aprendidas. E gostei muito de uma parte que você falou, que toda a parte do uso de IA da parte dos servidores públicos, né? Esse estímulo exploratório, despertar a curiosidade, fazer que eles trabalhem melhor com esta tecnologia. E acho que está muito conectado também como os cidadãos mesmos usam as novas tecnologias e como se pode também incrementar a participação cidadã. Então, Celina, essa conversa não estaria completa sem você, sem essa visão do terceiro setor. Eu queria perguntar, da parte do Instituto de Tecnologia e Sociedade, onde você trabalha, vocês têm um trabalho muito importante e essencial em pesquisa de temas como democracia e tecnologia. Então, eu queria saber sua visão sobre como as tecnologias podem contribuir para uma maior participação cidadã ao nível local e também como os governos locais podem fortalecer a confiança e o uso das novas tecnologias pela população e combater a desinformação e outros riscos.
Então, Obrigada, Alejandra, e também acho super bacana participar desse painel, né, considerando os colegas aqui né, que trabalham em governo, e a gente acho que só consegue avançar essa pauta se de fato a gente faz uma colaboração entre sociedade civil e governo, né? E no ITS a gente tem trabalhado dessa forma desde o seu início, né, inclusive até antes da formação do ITS, com os diretores, fundadores, em relação à criação do Marco Civil da Internet, que foi também uma lei criada, né, com a participação das pessoas em parceria, na época, com o Ministério da Justiça, né, recebendo as contribuições, e o resultado que a gente vê é uma lei até hoje, né, robusta, sem muitas modificações ainda, porque foi resultado de uma conversa real, né, ali de todos os setores envolvidos. Então, a tecnologia, eu acho que só possibilita e amplia né, essas formas de trabalho em conjunto em relação a governos e cidadãos, né? E aí, só para comentar, enfim, trazendo, né, o ITS se inspira em, né, várias, enfim, olhando para fora e bebendo um pouco até da própria experiência do Brasil, que o Brasil tem, né, como vocês falaram aqui, toda a capacitação que a gente já tem aqui, né, que só precisa ser desenvolvida, né, de pessoas, de treinamento, etc. e tal. E uma outra característica muito nossa, que é a criatividade. Então, acho que a gente tem um monte de exemplos, desde o orçamento participativo, né, também todo o movimento software livre vai, acho que nessa direção. Mas a gente também olha muito para os exemplos de Taiwan, né, com Audrey Tang, que foi a ministra digital, que acho que é a referência no mundo em relação a soluções concretas de possibilidade das pessoas participarem. E aí, só para dar um exemplo, a gente teve a oportunidade de estar com ela umas 2 vezes recentemente, juntos, né, fazendo eventos e conversas. E agora, em março, inclusive, com o Ronaldo lá no evento do South by Southwest nos Estados Unidos, e o painel era justamente Power to the People. Então, como que a tecnologia pode empoderar as pessoas. E aí, basicamente, ela falou um pouco, né, das soluções que usaram em Taiwan e que mudou muito a forma de fazer política, que são os que ela chama o Sense Making Tools. São, assim, ferramentas para você conseguir ter a percepção das pessoas e, de fato, ouvir as pessoas. Com IA, você consegue estabelecer, consegue dar oportunidade para que todos falem e categorizar e classificar as informações, organizando por tema, organizando pelos espectros, né? E aí consegue ali achar os consensos, que, né, para não ficar uma cacofonia, para não ficar algo muito, né, disperso. E um exemplo concreto foi o tema da regulação do Uber lá, que estava no impasse. E usando essa forma que também empresas participaram, né, empresa, o governo, as pessoas chegaram a uma solução que não tinha sido considerada antes por nenhum dos atores. Então, dar oportunidade para que essa solução venha de baixo, né, vamos dizer assim, de baixo para cima, mas assim, de forma em conjunta, né, porque cada um tem uma informação e para aportar para aquela, né, situação. E aí, outros exemplos. Então, basicamente, essa ferramenta, né, faz isso, usa aquele Polis também. E a gente experimentou comentar 2 outros exemplos de formas diferentes de participação. Então, a gente criou o app, enfim, um site chamado Concordamos, que basicamente é uma implementação da técnica de voto quadrático, que é uma forma diferente também de você poder participar e dar espaço para as pessoas ali colocarem, né, a ordem de prioridade. Então, a gente experimentou, por exemplo, fez um piloto com a Casa aqui Legislativa de Gramado, que ajudava a estabelecer uma prioridade entre os temas que deveriam ser discutidos pela Câmara. E daí, cada participante ganha, né, como se fosse pontos e fichas, e você deposita ali de acordo com o seu interesse, mas o importante desse método é que ele cancela, vamos dizer assim, os extremos. Você chega
você consegue, de novo, chegar num consenso. Então, acho que todas as ferramentas vão nesse caminho também, de tentar, num mundo tão polarizado, chegar, pelo menos, assim, o que a gente consegue avançar, já que a gente tem que separar, não adianta fazer tudo. Então, assim, o que a gente consegue entender que dá, pelo menos, para começar a caminhar. Então, acho que essas ferramentas ajudam muito nisso. E um último exemplo também que a gente implementou no ITS foi o Mudamos, que foi um aplicativo que a gente criou para possibilitar que as pessoas pudessem, né, aqui no Brasil, você pode apresentar projeto de lei de iniciativa popular, desde que você tenha um mínimo de assinaturas e for por volta de 1 milhão, assim, né, fosse 1% da população. E aí, só que assim, na prática, era muito complicado de você operacionalizar isso. De forma, né, no papel, analógico. E aí a gente, né, criou pelo app, a pessoa podia apresentar e coletar as assinaturas, que era reconhecida com blockchain, autenticada, etc. Então, assim, são poucos exemplos. Acho que o Colab tem uma série de outros exemplos que a gente viu mais cedo, mas é muito importante essa contribuição junta, né, da sociedade civil, academia, com o setor público. Obrigada, Celina, e totalmente. Eu acho mesmo a participação cidadã e dar poder a essas pessoas, esse power to the people através da tecnologia é muito importante se queremos que a gente confie e que a gente use a tecnologia. E toda essa parte que você falou de democracia não é só democratizar e acrescentar a participação, mas também ajudar a criar consenso, por exemplo, através da tecnologia. E então, obrigada. E agora, Alan, eu queria também perguntar a você. Aqui a gente viu de duas prefeituras que são muito grandes, Rio e Belo Horizonte. Eu sei que o Colab também trabalha com outras prefeituras que podem ser menores. Então, eu queria saber qual é a sua perspectiva sobre os desafios e as oportunidades das prefeituras que podem ser menores aqui no Brasil. E também, agora falamos com Celina de participação cidadã. O Colab tem também muitas iniciativas, né, para aumentar essa participação. Eu queria saber se você também queria e poderia compartilhar a experiência do Colab. Obrigada. Claro, obrigado. Estão ouvindo bem, né? Tá. Acho interessante isso que tu colocou, Alejandra. A gente está aqui com Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que devem fazer parte aí dos 0,0014% dos municípios no Brasil. Acho que só 7 municípios no Brasil têm mais de 2 milhões de habitantes. E o mais curioso é que, apesar desse grupo muito seleto de municípios de grande porte, a diferença para os problemas dos municípios de médio e pequeno porte, que representam a larguíssima maioria dos municípios brasileiros, não é tão diferente. Então, teve uma pesquisa realizada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, a Macroplan e o governo federal, que apontaram 10 problemas padrão para qualquer município, independente do seu porte. Não vou aqui discorrer dos 10, mas eu gosto de citar 2 sempre. Um que é o patrocínio das lideranças. Então, se não tiver um patrocínio de uma liderança, no caso prefeito, prefeita, governador, governadora, sendo ali a ponta de lança daquela iniciativa, trazendo aquela perspectiva tecnológica para o dia a dia do governo. E eu acho que tem um exemplo do Rio de Janeiro, funciona muito bem. Tem um exemplo de Recife também, onde os prefeitos estão liderando como sendo o rosto mesmo desses projetos de transformação digital. E o segundo ponto que eu acho que está sempre nessa linha de dificuldades em todos esses municípios, é na parte de compras públicas de inovação. A Raquel falou aqui um pouquinho do Sandbox do Rio de Janeiro, que é uma iniciativa fenomenal. O governo federal está também trabalhando muito nisso. O Tribunal de Contas recentemente lançou o CPSI, que é a Contratação Pública de Solução Inovadora, que pode ser replicado por qualquer órgão público para garantir uma contratação com segurança de uma solução que você talvez não saiba exatamente como ela vai ser escrita, o que vai estar naquele termo de referência. Eu tenho certeza que quem é gestor público aqui sofre demais escrevendo TR, fazendo ETP, às vezes não sabe nem para onde ir, não sabe nem como começar essa pesquisa. E o contrato público de solução inovadora traz uma possibilidade muito interessante para amenizar um desses 10 grandes problemas que a gente vê dentro do poder público. Então, são desafios muito similares, obviamente com muito mais capacidade técnica,
mas no fim são problemas iguais. Se não são iguais, dentro desses 10 vai ter uma intersecção por ali. E pulando um pouco mais para a pergunta da participação democrática, né? Eu gosto muito de citar o caso do Colab do orçamento participativo do estado do Piauí. Acho que Celina falou aqui rapidamente do orçamento participativo como um meio, né, de participação, de cidadania. E ontem aqui no painel, acho que foi Fernando Stern, ele falou de como a democracia, durante muito tempo, ela estava algo muito garantido, muito, enfim, estava ali no dia a dia. E hoje em dia ela é colocada mais em uma perspectiva de ameaça. E como esses processos públicos participativos, eles trazem um fortalecimento da relação do cidadão com o governo que está fazendo essa oferta de solução digital. Então, hoje em dia, no governo do Piauí, a gente está na 3ª edição lá do orçamento participativo, mais de 50 milhões de reais utilizados e distribuídos entre 5 municípios. A gente está com a perspectiva de que, e esperando que alguém nos corrija, que está sendo proporcionalmente o maior orçamento participativo do mundo. Então, cerca de 25% da população apta a votar, e aí a gente coloca ali a população realmente apta a voto, de 16 até 65 anos, opcional a partir de 65. 25% da população está participando do processo do Piauí, utilizando a tecnologia do Colab que vocês viram aqui, o criador de serviços, que você pode fazer um orçamento participativo, uma matrícula escolar, agregar com serviços fazendários, ter essa relação direta e próxima com o cidadão. Eu acho que isso é um exemplo muito prático, muito bom de como a tecnologia é participativa e ela pode trazer um fortalecimento democrático através da cidadania e da legitimidade das decisões. Acho que eu respondi todas as perguntas, não é? Oi? Agora. Sim, obrigada pela experiência do Colab que você compartilhou conosco. E acho que até agora a conversa foi muito diversa, né? Falamos de compras públicas, infraestrutura, inovação aberta, acesso à tecnologia, talento. Mas queria fazer uma última pergunta a todos vocês e gostaria muito que todos vocês responderem com suas perspectivas diversas. De que forma a IA e a inovação tecnológica podem ampliar o acesso dos cidadãos a serviços públicos, gerando também mais oportunidades em termos de desenvolvimento econômico, tal como se pode tornar um impacto positivo econômico mesmo. E também, se puderem compartilhar quais experiências bem-sucedidas de uso da IA e da transformação digital que podem servir de inspiração aqui para nós e para o público. Obrigada. Raquel, você pode começar. Obrigada, Lê. Então, assim, sobre implementação de IA, acho que uma questão bem bacana que a gente está colocando lá no Rio é na nossa central de atendimento para serviços de zeladoria, que é o nosso 1746. Então, só para vocês terem tamanho, assim, a dimensão hoje dessa central, a gente recebe aproximadamente 90 mil chamados por mês. E desses chamados a gente tem vários canais de atendimento. 1746, por óbvio, nasce como um atendimento telefônico lá 13 anos atrás, 14 anos. Semana passada a gente fez 14 anos de implementação do 1746. Mas hoje esse canal telefônico responde só 44% do nosso atendimento. Então a gente já está com uma migração forte para atendimento através do site, em especial pelo WhatsApp, pelo nosso chatbot. E aí começa a entrar as soluções de IA em chatbot, uso de LLM, para poder fazer a abertura automática de chamados. Não só no chatbot, mas a gente também está começando a usar IA para o atendimento telefônico. Então, hoje, a gente já colocou, em acho que 10% mais ou menos dos nossos chamados já são atendidos hoje por IA, porque a gente está testando, tem pouquíssimo tempo, tem uns 2 meses que a gente implementou isso. E é uma questão, por óbvio, de redução de custos, mas também a gente está apostando muito nisso como uma melhoria de assertividade na nossa abertura de chamados. Então, a gente está falando de um conjunto
enorme de naturezas diferentes de chamados, desde poda de árvore, buraco no chão e animal abandonado. Então, assim, quando você faz um transbordo para o humano, você tem uma árvore de decisão enorme, então você tem chances de abertura de chamados de forma equivocada. Então, a nossa aposta nesse uso de IA no atendimento telefônico é você melhorar a assertividade nessa abertura de chamados. Qual é a nossa estrutura hoje para receber isso? Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 128 teleatendentes trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Com essa implementação já de IA, tanto no chatbot quanto por voz, a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de atendimento de 30 minutos para 5 minutos. A gente, em 15 meses, já teve 150 mil aberturas automáticas de chamados sem necessidade de transbordo humano. E já tivemos uma economia de 2,5 milhões por ano, e essa economia tende a aumentar, porque a gente está fazendo cada vez essa migração de menos atendimento telefônico e mais atendimento pelos canais digitais. E aí eu entro na reflexão, que essa pergunta fala assim, o que a gente fala sobre desenvolvimento econômico? E eu quero fazer uma reflexão no outro sentido. Comecei a levantar algumas fontes, e esse setor de teleatendimento no Brasil, ela emprega hoje entre 900 mil e 1,3 milhões de trabalhadores em função aí da fonte que a gente pega, o ano que a gente pega. E assim, naturalmente, desses 128 teleatendentes, daqui a um ano eu vou ter bem menos gente. Então, assim, eu acho que é um processo de reflexão que não é só também do Rio de Janeiro, mas é todo mundo que trabalha com isso, sobre como a gente cria políticas públicas de capacitação dessas pessoas, porque, eventualmente, isso daqui vai ser uma onda de desemprego em um setor que é bastante relevante do ponto de vista de empregabilidade no Brasil. Não é uma reflexão só para o Brasil, é para o mundo como um todo. Então, eu acho que tem essa questão, a gente ganhou muito, é muita economia, é muita melhoria de qualidade, mas eu tenho esse viés a ser analisado da questão da geração de desemprego a partir desse uso de tecnologias. Okay? Pode ser? Antes de, enfim, responder a pergunta, acho que eu queria só aproveitar um gancho do comentário da Raquel, que eu acho super importante, que a gente assim, não tem ainda muita informação exatamente sobre isso. Inclusive, o ITS está fazendo um estudo sobre o impacto da IA no trabalho, focando na população vulnerável. E esse é um exemplo, porque o setor de telemarketing, às vezes, muitas das vezes, é o primeiro emprego de muita gente. E tem uma função muito importante também na questão de diversidade, acessibilidade, né? Enfim, então, acho que a gente não pode não olhar por esses impactos, vamos dizer, os efeitos colaterais aí, e como que a gente se organiza para não, o cobertor, cobre uma coisa e descobre outra, e como que a gente, endereça isso. Então, acho que isso é um ponto, super relevante. Em relação aos exemplos, acho que, não vou repetir, enfim, acho que eles aqui tem vários aqui para dar, de ponta, mas eu acho que até por conta aqui do ITS, pensando nas outras formas de ampliar, como realmente a tecnologia consegue ampliar a participação das pessoas na formulação de política pública, não necessariamente só na entrega do serviço, Então, eu acho que isso a gente precisa ampliar mais, E, de novo, o Marco Civil foi um exemplo há 14 anos atrás, que nem tinha tantas, foi basicamente algo super simples, e agora acho que dá para a gente aprimorar isso com todas essas ferramentas que eu comentei, vai ter um trabalho amplo, tanto do governo, de realmente chamar e querer que essas pessoas, de fato, participem, e das pessoas saberem que dá para, que tem espaço e dá para ter essa voz. E só um outro ponto que eu acho que não dá para passar desapercebido, e que eu acho que tem sido trabalhado pelos gestores, é a questão da confiança, que tem sido um tema sensível, pensando das pessoas confiarem menos ou mais assim nos seus governantes, e como a tecnologia pode ser uma aliada para isso, em relação à transparência, por exemplo. E, de novo, dando só um exemplo lá da Audio Chain, ela falou que todas as reuniões que se tinha eram transcritas e disponibilizadas para as pessoas verem
o que foi dito, com quem foi falado o quê. E aí você vai realmente estabelecendo uma relação de proximidade, confiança, que juntos, né, que no final das contas todo mundo está no mesmo barco e quer uma melhoria, né, na vida ali e nos serviços. Então, você colocar a tecnologia à disposição das pessoas e do governo para uma coisa melhor para todo mundo, eu acho que esse é o norte. Eu acho que tem algumas perspectivas, né, dessa perspectiva econômica, mas também de como a coisa reverbera no desenvolvimento. Eu acho que, sem dúvida, é muito visível a perspectiva de qualidade do gasto público que você pode potencializar com a IA, na medida que você é mais produtivo, mais eficiente e que tem uma proposta de valor clara, que realmente essa qualidade do gasto e eficiência repercute em melhoria de percepção de valor pelo cidadão. Né? Fazendo um exercício, né, se cada servidor economizar R$10 por dia na sua hora de trabalho usando IA na prefeitura, e eu vou falar só do servidor que usa computador, que são 26 mil do total, porque tem muita gente na rua, etc. Mas se for computador, eu estou economizando R$260 mil por dia. Então, a gente tem uma perspectiva muito clara aí na relação custo-benefício. E, obviamente, isso tem que refletir em percepção de valor pelo cidadão, na melhoria de zeladoria, dentre outros pontos. Mas aí, trazendo para a dimensão do papel da prefeitura no desenvolvimento, a gente lançou recentemente o Mapa Empreende BH, que auxilia empreendedores sob decisão de instalação ou expansão de negócios na cidade, com vários conjuntos de dados, no mapa, etc., para ele ver vários dados. A gente está trabalhando para colocar inteligência artificial nisso, para gerar insights mais qualificados sobre decisão de localização de empreendimentos na cidade, considerando dados populacionais, concorrentes, sinergias de cadeia de cadeia de suprimentos dos negócios. Assim como um chatbot que vai apoiar sobre dúvidas sobre legislação urbanística, código de edificações, código de posturas, que é muito complicado, e a gente acredita que isso reduz custo transacional dos empreendedores que querem instalar. Mas tem outro ponto fundamental acho que dialoga muito com o que a Celina colocou, com a questão dos programadores do Rio. A gente tem que formar gerações que vão levar isso adiante, tanto do ponto de vista da tecnologia em si, mas que vão poder ser empreendedores usando IA. Né? Então, a perspectiva de inclusão digital que a gente tem trabalhado é muito forte. A gente comemorou essa semana 18 mil pessoas certificadas em tecnologia nos últimos 2 anos e meio, né? E aí do mais básico ao mais avançado, trazendo novas tecnologias para que as pessoas fiquem inspiradas. Né? E aí eu não estou falando só de jovens, né? A gente tem formação para idosos, inclusive, para que as pessoas possam ficar inspiradas e ver que não é um bicho de 7 cabeças e que podem ter negócios sendo desenvolvidos com IA na nossa cidade. Obrigado, Pedro. Acho que todo mundo já falou um pouco disso, mas tem a pesquisa que eu citei há pouco da Macroplan e do governo federal, fala que municípios fazem transformação digital por 2 razões: melhorar os serviços e diminuir custo. E aí, das maiores pesquisas já feitas da teoria da transformação digital, indica que a transformação digital ela traz 2 modificações: uma interna, em processos e rotinas, e outra externa, que atinge a população, que é de infraestrutura e da interação. Então, no fim, elas estão muito conectadas com tudo que já foi falado aqui: diminuir custo, melhorar a interação, melhorar a velocidade de prestação desses serviços. Então, no fundo, eu acho que a inteligência artificial, e aí citando casos específicos do Colab, vão muito também nessa lógica, onde, como o Gustavo apresentou aqui, o criador de serviços já traz uma diminuição brutal no tempo de desenvolvimento daquele serviço, inclusive com a digitalização, muitas vezes, de um processo que está na cabeça de um servidor, ao invés dele parar para fazer toda não uma linha de programação, que já é outra vantagem, mas de escrever ali qual vai ser esse serviço, isso já traz uma melhoria, já traz, por exemplo, aqui o que o Jean falou, essa diminuição de R$10 provavelmente na hora dele. E aí tem outras iniciativas do Colab também que estão envolvidas com o chatbot, que a gente está desenvolvendo cada dia mais. Tem 2 que talvez o pessoal... Vou até aproveitar que Guto não está aqui, nosso diretor de tecnologia, ele está voltando. Mas falar de 2 iniciativas muito legais que a gente está fazendo, que estão voltadas para leitura, análise de fotos e documentos de obras públicas, para garantir que elas estão em andamento, que elas estão sem atraso, sem necessariamente colocar um servidor para se deslocar até aquele lugar
E isso também envolvendo aí bastante participação cidadã. Então, o cidadão vai lá, tira uma foto, a IA vai fazer aquela leitura, ver se aquele documento está tudo certo, se aquelas fotos estão certas, se aquelas metragens estão corretas. Isso a gente já está desenvolvendo, já está em roadmap, já está inclusive com iniciativas piloto. E outra que é muito legal, que eu acho que pega bastante no ponto que tanto Celina quanto Raquel tocaram, que é a dessas pessoas com maior dificuldade. Como a gente fazer inteligência artificial para pessoas que têm essa dificuldade no letramento digital. Então, a gente tem um aplicativo que se chama Colab Campo, que ele é voltado para os servidores, os burocratas de rua, né? Quem vai tampar buraco, quem vai fazer uma poda de árvore, quem vai eventualmente até fazer uma fiscalização de uma obra. Essas pessoas a gente já identificou, especialmente em municípios de baixo porte, mas até mesmo de grande porte, alguns não sabem ler. Alguns utilizam o WhatsApp como a sua ferramenta de comunicação, porque o WhatsApp você consegue enviar áudio. E o que é que a gente já está começando a pensar aqui dentro do Colab, já está em roadmap, é como fazer essa interação do Colab Campo com esse servidor que não sabe ler, que tem baixo conhecimento digital, para ele conseguir fazer toda essa interação com o Colab Campo, dar a resposta, dizer se aquela poda foi feita, se aquela obra foi concluída, através de áudio. Então, acho que isso é uma possibilidade também de evitar, eventualmente, uma demissão, agregar essas pessoas a esse momento novo da tecnologia, especialmente em serviços públicos. Perfeito. Muito obrigada pelas todas as contribuições e acho que foram pontos super importantes, o impacto no emprego e como a capacitação não é só de atrair talento, mas também pensar essas pessoas que vão estar impactadas, como é que elas podem encontrar um trabalho novo, pode ser em tecnologia também. Toda essa parte da participação cidadã tão importante, de fazer que a gente também possa ser um empreendedor de IA e toda essa parte que você falou também de fazer serviços inclusivos e pensar em tudo isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação, muito obrigada. Espero também que o público curtiu deste painel e obrigado, Colab, pelo espaço de novo. Muito obrigada.